E como é que tá os seus estudos? Tá bom, Tranca, tô adorando. É, um pouco mais de realismo do que as ilusões que passam por aí, é ou não é? Sim, e muito importante, por sinal, né? Importante é. É duro, né, chegar pra pessoa e dizer que o problemático é ela e não é um espírito lá fora. É. Muita gente gosta quando fala isso, sabia? Que é como se a pessoa se eximisse da culpa. Eu trabalhei muitos anos com Exatamente. isso. Parece que a pessoa falava, ai, tá vendo? Não falei? Tipo, não é culpa, não é entre a culpa minha. Eu estou sendo atacada, eu estou sendo obsediada. Foi alguém que fez não sei o que para mim. Tiro da reta. Tiro. É o que tem mais sucesso, É, sim. mas longe de estar onde está o poder. É, O poder está na hombridade, o poder está na capacidade, e por isso que o poder está na liberdade. é. Compreende? Compreendo. E com isso nós temos clareza e estrutura para encarar a realidade como ela é de fato, um campo de realidade. Sim, Compreende? compreendo. Então, isso no início para algumas pessoas pode parecer meio chocante, mas é tão libertador isso. Para quem está preparado, sim. O nosso desafio não é trazer o conhecimento para quem está preparado. O nosso Uhum. desafio é preparar os despreparados para os nossos conhecimentos. Tem bastante gente, hein? Pois é. É por Tem isso que a bastante. gente encara o processo piramidal e comunica e expressa os padrões de cima para baixo. Entendi. Por isso que às vezes há uma necessidade de que nossos processos sejam poderosos, espalhafatosos, quase que plurais perante as perspectivas e capacidades das pessoas. Uhum. Uma linguagem entendível, se é que existe essa palavra. É uma linguagem compreensível ou, se não compreensível, instigante, onde É. mexe-se com o brio da pessoa. Uhum. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O maior medo das obsessões é a moralidade. Uhum. O obsessor não aceita que está errado. O obsessor não aceita o problema. Um Uhum. obsessor não aceita que é obsessor. Uhum. E o maior medo dos obsessores é alguém de boa índole, é alguém de caráter, é alguém que vai tirar a máscara e tirar a redinha dele. Uhum. Então, alguém que estudou de fato as obsessões e chega para ele e explica por A mais B que aquele processo que ele está fazendo é um processo obsessivo, faz com dele ou faz da vida dele um inferno, Uhum. porque traz o inferno que ele tenta causar ao outro a sua própria realidade. É, é verdade. Com esses fatores, nós temos uma faturação plena e saciada. São ações plenas e saciadas perante ao ambiente que evidenciam os problemas do ambiente pessoal daquele ser, É. trazendo com isso, inevitavelmente, expressões favoráveis que favorecem cada indivíduo. Compreende? Por exemplo, Tranca. As condições que são estabelecidas pelo amor próprio favorecem os indivíduos
e dão a esses favorecidos condições para a própria felicidade. Estabelecer a esses obsediados e obsessores fatores e prioridades para seu bem-estar é o caminho para que o ambiente condicione uma vida plena e saciada a esses seres. Tanto o ator A quanto o ator B de um processo obsessivo. Agora, vamos entrar nos campos atuantes, tudo bem? Tá. Eu tenho um campo atuante de um ser com grau de consciência humano e um campo atuante de um carro. A ideia carro tem um peso sistêmico nos campos, uma gravidade que gera uma órbita através do foco de alguns indivíduos. O carro é um bem móvel que tem valor, e esse valor é projetado, quantificado, e tem massa variável, tem gravidade, tem peso variável em cada psiquismo. Concorda? Sim. Porém, o processo obsessivo perante ao automóvel se dá a uma série de fatores que fazem parte do psiquismo e a formação da personalidade daquele ser. Como se o automóvel tivesse uma linguagem ou trouxesse um resultado sanando um trauma ou uma frustração que aquele ser tem ou teve. Compreende? Sim. Explicando o valor e tendo uma ideia do preço que se paga por atribuir tamanha densidade à ideia de carro e tamanha influência de um carro na vida daquele ser, temos um processo de agência e uma atribuição de peso quantificada e qualificada, usando em consideração aquela pessoa, aquela persona, aquela ideia de realidade. Compreende? Estou tentando trazer isso para a realidade de pessoas, de obsessão de pessoas. As pessoas têm uma obsessão por bens materiais. E quando você analisa essa obsessão, o processo é o mesmo. Elemento A e elemento B. Elemento obsediado e elemento que obsedia. Sim. Então, o processo, as equações são sempre as mesmas, levando em consideração a capacidade de agência dos objetos. Um carro diretamente não fala, eu não quero andar com você. Eu não quero que você me dirija. Indiretamente isso acontece, mas não vamos entrar nesses fatores por enquanto, tá bem? Então nós estamos aqui analisando processos obsessivos mais palpáveis, socialmente falando. A obsessão do iPhone, a obsessão do Samsung S40, entende? Sim. A obsessão do automóvel, a obsessão da moto, a obsessão pela bunda, a obsessão pela teta, entende? Sim. São elementos de um campo obsessivo, onde a obsessão nada mais é do que uma linguagem. Ou a pessoa que tem naquele campo obsessivo a única solução para seus problemas. Não há outra linguagem, a pessoa não toca em outro assunto. Compreende? Que a vida da pessoa então, é aquilo. Sim, eu ia perguntar isso. O que diferencia, então, a ponto de se tornar uma obsessão é que é como se a pessoa vivesse para aquilo. Sim. Entendi. Todos os objetivos que a pessoa tem são pautados naquele objeto em si, em um processo obsessivo
de interação entre um ser de grau de consciência humano e um objeto que aquele ser objetifica ao ponto de atribuir peso ou gravidade e uma órbita além do desejável ou do saudável em uma determinada sociedade. Entendi. Compreende? Sim. O processo de bens materiais não é doentio, não é ruim, não é mal visto pela espiritualidade. O desapego não é pela materialidade, pois materialidade e espiritualidade são basicamente a mesma coisa. Uhum. O conceito de maldade diante da materialidade, ou peso ruim que isso traz, está mais vinculado ao processo obsessivo sobre uma linguagem materialista do que a própria materialidade. Entende? Sim. A obsessão materialista, usando o material como uma linguagem que subjuga e diminui o outro, é o que gera toda e qualquer problemática social, espiritual, multidimensional, sobre campos de interação ou campos de interligação do psiquismo. Tô te dando bastante material para estudar, né, ô coisa Pra linda? caramba! Então, toda a estrutura do psiquismo ela é voltada em uma narrativa, em um campo obsessivo pautado na falta e na problemática de uma sociedade não transparente, obcecada por sanar essas lacunas através do consumo ou da apropriação, buscando justificar um ambiente negligente e inadequado. Entendi. Então, para a gente solucionar isso, primeiro evidencia-se as estruturas do psiquismo e a mente plena do indivíduo exercendo a sua agência e traduzindo o grau de pertencimento desse ser ao que ele realmente é. Um co-criador de realidade. Uhum. E isso a gente vai trazer com exemplos na próxima aula. Tá. Você estudou os processos obsessivos e as patologias vinculadas a essas obsessões dentro de campos clínicos, não é? Isso. Agora, nós podemos entender que esses campos patológicos nada mais são do que objetificações do outro em uma postura de aceitação ou percepção social. Uhum. Logo, se eu não vejo o outro como um ser humano, eu posso ser obcecado por ele, pois ele é meu objeto, é minha posse. Entendi. Agora você vai estudar esses seres aí. O menino, manezíssimo, vai editar o vídeo para tirar o início dele, porque é pessoal, e vai postar para a galera ter um pouco de noção do que é um processo obsessivo, e se precisar da nossa ajuda, nós estamos aí. E se você não quer ser obsessor ou obsediado, estuda, vagabundo, ou estuda, trouxa, entendeu? Ou fique receptivo aos conceitos em paz de espírito. Tudo feito em paz é livre, é blindado da obsessão ou trauma. Entendeu? Como era? Tiruleib? Tiruleib não. Como que era teu nome? Eu esqueci, é muitas pessoas no meu convivência. Hã? Esqueceu mesmo? Jujubinha. Jujubinha. O nome é seu, você tem que me lembrar direto, né? Você não acha, não? Senão eu estaria obcecado por você, aí não é o caso. Entendeu? Entendi, sim, Tranca. Alguma outra dúvida? Não, vou estudar bastante isso aí. Tem bastante material. Tem. Cada frase é 5 livros. É. Tô na roça. Tá nada, você adora. Adoro. Adora estudar, adora trazer
trazer para a sua realidade riqueza, e entender que a espiritualidade e qualquer campo clínico analítico não são contrárias, e sim transcendem e incluem a si mesmas. Isso mesmo. Só precisava de alguém cabeçudo bastante para entender os processos todos, é ou não é? É sim. É tão cabeçudo que o chapéu de chefe nem cabe. Nem coube. Eu ri pra cacete, Não coube. Depois não é cabeçudo. Não sou eu que tô falando. O chapéu de chefe enorme. nem cabe na cabeça. Graças a Deus. É cabeçudo, mas é do amor. Com certeza. Isso é que importa. Paz, tranquilo.